Doxologia de Paulo, 7 de novembro de 1875, do púlpito do Tabernáculo Metropolitano. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Este capítulo contém em si todo um culto de adoração. Certamente contém um sermão, pois Paulo faz um discurso muito fervoroso sobre a revelação do mistério oculto, para que os gentios sejam tornados participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Contém uma oração, pois um dos versículos começa com: por esta razão me ponho de joelhos. E nos versículos que temos diante de nós, encerra com um hino de louvor incomparável. Assim, no âmbito de um capítulo curto, temos todos aqueles exercícios devotos com os quais nossas assembleias de adoração estão familiarizadas, a saber, instrução, súplica e louvor. Era apropriado que o apóstolo encerrasse o capítulo como o faz, pois a doxologia aqui apresentada brota do capítulo. É seu resultado natural e coroa a todo, assim como a flor do lírio é sustentada pelo caule, completa-o e adorna-o. O capítulo teria sido completamente incompleto sem a atribuição de louvor, talvez não em seu sentido, mas certamente em seu desenvolvimento espiritual. O Monte Sião, sem dúvida, possuía em si glória e beleza, mas o templo em seu cume constituía seu encanto mais sagrado. Mesmo assim, para um capítulo nobre, esta doxologia é um clímax divino, acrescentando glória e santidade a todo o resto. Se você ler o capítulo inteiro, verá que o apóstolo apresentou o Evangelho em seus vários aspectos para diferentes pessoas e, de modo geral, o apresentou com a palavra até. No 5º versículo, ele fala dele como manifestado aos filhos dos homens. Não lhes foi revelado antigamente tão claramente como agora, mas agora, aos santos apóstolos e profetas, pelo Espírito, o Evangelho é revelado, e vivemos em sua clara luz, pela qual temos motivos para grande gratidão. Seria um bom assunto para refletirmos a relação do Evangelho com os filhos dos homens. O apóstolo, um pouco mais abaixo, no 8º versículo, fala da relação do Evangelho consigo mesmo. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada toda esta graça. O que o Evangelho pode fazer a outros homens é de grande importância para nós, mas o conhecimento de poucos nos servirá a menos que possamos testificar o que ele fez a cada um de nós pessoalmente. Todas as minas de ouro da Califórnia valem menos para um homem do que o dinheiro que ele possui. Podem vocês, amados ouvintes, falar cada um por si e dizer do Evangelho: a mim me foi dada esta graça. Mais adiante, o apóstolo fala dos anjos e no 10º versículo diz: para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. O Evangelho tem relação com os anjos. Eles sempre tiveram algo a ver com ele, pois desde a antiguidade desejavam investigá-lo, e está escrito sobre o nosso Senhor que ele foi visto por anjos. Sabemos também que eles se alegram com os pecadores arrependidos e que se unem às tribulações de glória que os remidos no céu apresentam ao Cordeiro de Deus. Além disso, o apóstolo, sem usar exatamente a palavra aos, se detém na relação do Evangelho como o povo a quem se dirigiu, quando declara que orou ao Senhor para que lhes concedesse, segundo a riqueza de sua glória, que fossem fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior.
Assim, tendo mencionado como o Evangelho afeta a humanidade em geral, homens inspirados, ele mesmo, anjos e em seguida os santos a quem escrevia, ele se volta de todo o coração para examinar sua influência sobre o próprio Deus. E agora não se trata mais de principados e potestades, nem mesmo de a mim ou aos santos apóstolos e profetas, mas seu tema é a Ele. Rogo a Deus, o Espírito Santo, que cumpra meu desejo neste momento, que cada um de nós que provou que o Senhor é gracioso, olhe inteiramente para o Senhor e gaste o pouco tempo designado para nossa palestra em reverente adoração àquele de quem vem toda a graça e a quem toda a glória deve, portanto, retornar, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Se a ele deve haver glória na igreja, em todas as eras, então a ele deve haver glória nesta igreja neste momento presente. Ó Senhor, ajude-nos a render-te isso. Em nosso texto, temos adoração, não oração. O apóstolo já tinha terminado com isso. Adoração, nem tanto o ato de louvar, mas o pleno sentido de que o louvor é devido e muito mais do que podemos expressar. Mal sei como descrever a adoração. O louvor é um rio fluindo alegremente em seu próprio canal, com margens amontoadas para que possa correr em direção ao seu único objetivo. Mas a adoração é o mesmo rio transbordando por todas as margens, inundando a alma e cobrindo toda a natureza com suas grandes águas. E essas não tanto se movendo e agitando, mas permanecendo paradas em profundo repouso, refletindo a glória que brilha sobre elas, como um sol de verão sobre um mar de vidro, não buscando a presença divina, mas consciente dela em um grau indizível e, portanto, cheia de temor e paz, como o mar da Galileia, quando suas ondas sentiram o toque dos pés sagrados. A adoração é a plenitude, a altura e a profundidade, a extensão e a largura do louvor. A adoração me parece ser como os céus estrelados, que estão sempre proclamando a glória de Deus, e, no entanto, não há fala nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. É o silêncio eloquente de uma alma que está cheia demais para a linguagem, prostrar-se no pó em humildade e, ainda assim, elevar-se em pensamento sublime, mergulhar no nada e, ainda assim, ser tão dilatado ao ponto de ser preenchido com toda a plenitude de Deus. Não ter pensamento e, ainda assim, ser todo pensamento. Perder-se em Deus, isso é adoração. Este deve ser o estado frequente da mente renovada. Deveríamos reservar muito mais tempo para este compromisso sagrado, ou como o chamaremos? Estado de ator? Seria para o nosso maior enriquecimento se fizéssemos da nossa oração diária que o Espírito Santo nos tirasse frequentemente de nós mesmos e nos elevasse acima de todas essas ninharias que nos cercam, até que estivéssemos conscientes apenas de Deus e de sua glória suprema. Ó, que Ele nos mergulhasse no mar mais profundo da divindade, até que nos perdêssemos em sua imensidão e só pudéssemos exclamar maravilhados: ó, as profundezas, ó, as profundezas. Nesse espírito, desejo abordar o texto e peço que desvie o olhar de tudo mais para ele, para o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não peço que se lembrem do que o Evangelho fez por vocês, exceto quando se lembram dele para render louvor por ele. Não peço que contemplem o Evangelho em sua referência a homens e anjos, mas apenas que considerem o próprio Senhor e lhe deem glória por sua capacidade de abençoar, enriquecer e santificar, acima de tudo o que pedimos ou pensamos. Olhamos somente para o Senhor, aproximemos dele em espírito e em verdade.
Em que parte de seu caráter glorioso nossas mentes descansarão? O texto nos guia para a capacidade divina. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, e seleciona a capacidade divina de abençoar, para fazer segundo o poder que opera em nós. Este, então, é o assunto. O que o apóstolo diz sobre isso? Ele declara que a capacidade divina de abençoar está além do que pedimos. Pedimos grandes coisas em nosso tempo. Lembramos quando parecia a maior coisa concebível para nós dizer: Pai, perdoa-me. Pedimos algo grande quando pedimos o perdão de todos os nossos pecados e algo igualmente grande quando oramos para sermos purificados em espírito. Quando sentimos nossos corações endurecidos e nossas naturezas depravadas, parece uma bênção quase grande demais esperar que o coração de pedra se transformasse em carne. Clamamos, no entanto, por uma renovação graciosa e a oração foi ouvida. Muitas vezes, desde então, em profunda angústia, imploramos ao Senhor por grandes libertações. Em necessidade abjeta, buscamos grandes suprimentos e em dilemas terríveis, pedimos grandes orientação e recebemos tudo isso repetidamente. As bênçãos buscadas e obtidas certamente não foram poucas nem pequenas. Alguns de nós quase parecíamos ter tentado o limite da oração nas questões pelas quais clamamos ao Senhor. Em tempos de santa ousadia e sagrado acesso, pedimos grandes coisas, como só se poderia pedir ao grande Rei. E, no entanto, nosso pedido tem sido uma linha muito curta para atingir o fundo da capacidade divina. Ele é capaz de fazer além do que pedimos. Nossa oração, em sua melhor e mais ousada forma, tem muitos limites. Muitas vezes, é limitado por nosso senso de necessidade. Mal sabemos o que queremos, precisamos ser ensinados sobre o que devemos orar ou nunca pedimos corretamente. Enganamos nossa condição, não sabemos quão profundas e numerosas são nossas necessidades. A fome de nossa alma não é intensa o suficiente. O pecado diminuiu nossos apetites espirituais e, portanto, restringimos e limitamos nossas orações. Mas bendito seja Deus, Ele não é limitado por nosso senso de necessidade. Seus convidados apenas pedem pão e água, mas eis que seus bois e animais cevados são mortos, e um banquete é feito de coisas gordurosas cheias de tutano, de vinho com borras bem refinados. Sim, nossa necessidade em si é limitada. Não queremos tudo. Vazios como somos, há algumas coisas que podem nos preencher até a plenitude. Mas Deus é capaz de ir além de nossas necessidades absolutas. E Ele já o fez muitas vezes. Ele deu aos seus redimidos mais do que, como criaturas, eles absolutamente necessitavam para torná-los felizes e abençoados. Poderíamos ter sido restaurados à plena estatura da humanidade não caída e, em consequência, ter sido como Adão era antes do pecado. Mas, maravilhas das maravilhas, o Senhor fez mais, pois nos fez seus filhos e seus herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo. Isso não é o suprimento da necessidade, é a concessão de honra, dignidade e glória extremamente grande. E agora, embora nossas necessidades sejam em si mesmas terríveis e muito maiores do que podem ser supridas por qualquer coisa que não seja suficiência total, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que realmente necessitamos, e Ele o fará. Ele não nos tratará como os homens tratam um aposentado, a quem destinam apenas o suficiente para viver, e se consideram generosos por isso. Mas nos tratará como reis e príncipes, e fará muito mais do que precisamos. Assim, Ele deixa nossas orações para trás,
ultrapassando tanto o nosso senso de necessidade quanto a própria necessidade. Nossa oração também é limitada pelo nosso desejo. É claro que um homem não ora além dos seus desejos, e nossos desejos nem sempre estão tão despertos quanto deveriam. Às vezes, somos muito frios e lentos em desejar coisas boas. As fontes inferiores nos fazem esquecer as fontes superiores. Infelizmente, como o tolo rei de Israel, atiramos apenas 2 ou 3 flechas quando deveríamos ter esvaziado nossa aljava. Levamos apenas pequenas xícaras ao poço e levamos para casa pouca água. Nossas bocas não estão abertas o suficiente, pois nossos corações não estão quentes o suficiente para derreter o gelo que fecha nossos lábios. Mas bendito seja Deus, Ele não é limitado por nossos desejos. Ele é capaz de nos abençoar além do que nossas almas ainda aprenderam a desejar. E, infelizmente, quando desejamos grandes coisas, nossa fé muitas vezes é fraca e nisso somos restringidos. Não conseguimos crer que Deus seja tão bom a ponto de nos dar bênçãos tão indizíveis e assim fracassamos. Mal ouso parar para pensar enquanto perdemos com isso. Nossa incredulidade nos empobrece muito. Sim, mesmo quando a nossa fé se desenvolve, e às vezes se desenvolve, ainda assim garanto que sua estatura nunca atinge a altura da promessa. Nenhum homem jamais creu em Deus tanto quanto se poderia crer, nem confiou em sua promessa tão implicitamente quanto poderia, nem atribuiu à palavra divina uma construção tão ampla quanto ela suportaria. Ó irmãos, temos que agradecer a Deus por Ele não ser limitado por nossa fé estreita, mas ir além a respeito do que cremos dele. Quantas vezes também somos limitados na oração por nossa falta de compreensão. Não entendemos o que Deus quer dizer. Pergunte se há uma única promessa em toda a aliança da graça que qualquer filho de Deus compreenda perfeitamente. Há um significado nas promessas da aliança, uma largura, um comprimento, uma altura, uma profundidade ainda não compreendido. Deus condescende usar a linguagem humana, e para nós as palavras significam prata, mas Ele as usa em um sentido dourado. Ele nunca quer dizer menos do que diz, mas sempre quer dizer muito mais do que pensamos que diz. Por isso, engrandeçamos o Senhor. Seu poder para nos abençoar não é limitado por nossa capacidade de compreender a bênção. A graça não é medida para nós de acordo com nossa capacidade de receber, mas de acordo com sua eficácia em conceber. Ele pode nos expandir, meus irmãos. Oh, que Ele faça isso agora. A oração é um exercício no qual nossas mentes devem ser expandidas e nossos corações dilatados. Não disse o Senhor: abre bem a sua boca e eu a encherei? No entanto, nossa boca mais aberta não é a medida do que Ele pode nos dar. Nossa oração mais ousada não é o limite do que Ele é capaz de conceder. Ore com o máximo de sua força, como Elias ao Monte Carmelo. Ore como quiser, até que as chaves do céu apareçam balançar em seu cinto. E ainda assim, você nunca poderá escapar daquela onipotência para abençoar que habita no Senhor Todo-Poderoso. O apóstolo prossegue dizendo que a capacidade de Deus para abençoar está acima do que pensamos. Agora, podemos pensar em algumas coisas pelas quais não ousamos orar. O pensamento é livre e o espaço dificilmente pode contê-lo. Suas asas o levam muito além de todas as coisas visíveis. Ele pode até mesmo voar para o impossível. Contudo, o pensamento não pode alcançar o poder de Deus para abençoar, pois é imensurável. Você não tem se enchido, às vezes, de grandes pensamentos sobre o que Deus poderia fazer com você? Você não imaginou como Ele poderia usá-lo para a sua glória? Ele pode fazer mais do que você sonhou. Transforme seus sonhos agradáveis em oração fervorosa
e ainda poderá agradar ao Senhor, torná-lo útil em um grau surpreendente, para que você se surpreenda com o que realizará. Se de um humilde pastor ele fez um Davi, ele pode fazer o mesmo com você. Você não concebeu em outras ocasiões grandes ideias sobre o que o Senhor fará de você quando for levado, purificado, liberto do pecado e lavado para servi-lo no céu? Ah, mas você não tem ideia do que será, você não sabe. Quando tiver adivinhado o seu maior, puro abençoado, você será na casa de seu Pai nas alturas, quando ele tiver completado em você todo o beneplácito da sua vontade. Você cantou algumas vezes. O que deve ser moral lá em cima? Os seus pensamentos e imaginações se esforçaram muito para imaginar o repouso, a segurança, a riqueza, o prazer, a perfeita satisfação do céu. Ah, sim, mas o Senhor é capaz de fazer mais do que jamais penetrou em seu coração. Ali, jogue as rédeas no pescoço de sua imaginação e deixe, como um cavalo alado, não apenas percorrer as planícies da terra, mas voar através das nuvens e subir acima das estrelas. Mas seu voo mais distante, na asa mais rápida, não o levará perto dos limites da possibilidade de Deus. Seus pensamentos, mesmo em seus melhores momentos, não são os pensamentos dele. Tão alto quanto os céus estão acima da terra, tão altos são os pensamentos dele acima dos seus. Pense como quiser. Que assunto surpreendente está agora diante de nós. Que linguagem minha pode expor adequadamente a capacidade divina de abençoar, quando tanto o olho de águia da oração quanto a asa de águia do pensamento falham em descobrir um limite? Agora, quero chamar sua atenção nesta passagem para cada palavra, pois cada palavra é enfática. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não acima de algumas coisas que pedimos, mas de tudo. Não acima de algumas das nossas concessões mais obscuras, dos nossos pensamentos inferiores, mas acima de tudo o que pensamos. Agora, basta juntar tudo o que você pediu. Amontoe tudo e em seguida empilhe sobre o topo tudo o que você já pensou a respeito das riquezas da graça divina. Que montanha! Aqui temos colina sobre colina, pélon sobre ossa, como se Alpes sobre Alpes estivessem amontoados, para construir uma escada ou uma escada de Jacó até as estrelas. Vamos, vamos! Não é uma torre de Babel que você constrói e ainda assim seu topo não alcançará o céu. Por mais alto que esta pirâmide de orações e contemplações possa ser empilhada, a capacidade de Deus de abençoar é ainda mais alta, acima de tudo o que pedimos ou pensamos. Alguns traduzem assim: ora, aquele que é capaz de fazer todas as coisas infinitamente mais, e assim por diante. Bem, entenda assim: Deus é capaz de nos abençoar acima de todas as coisas, acima de todas as bênçãos que outros poderiam nos dar. Isso é pouco, acima de toda a bem-aventurança que reside nas criaturas. Isso é grande, mas não comparável ao que Ele pode fazer, acima de todas as bênçãos que se pode imaginar serem transmitidas a nós por todas as criaturas que são úteis e benéficas para nós. Ele é capaz de fazer todas as coisas boas por nós. Ó Senhor, ajude-nos a entender tudo isso, dai-nos fé para compreender isso, e então magnificar-te e adorar-te. Infelizmente, a nossa adoração nunca poderá ser proporcional à tua bondade. Agora, pense em outra palavra. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. O nós se refere aos apóstolos, bem como a nós mesmos. Paulo era um homem poderoso na oração. Que oração maravilhosa este capítulo contém, como ele termina.
para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eu desafio qualquer homem a explicar o significado dessas palavras ao máximo. No entanto, depois de ter feito essa oração, Paulo sentiu que Deus poderia ir muito além de sua compreensão. Não sei como, mas ele diz isso, acima de tudo o que pedimos, e é claro que isso inclui a si mesmo. Paulo, no sentido de que podemos ser vistos como incluído aos apóstolos, nós, os 12 que nos aproximamos de Jesus e fomos pessoalmente ensinados por ele a orar, nós, o que vimos face a face e sobre quem seu Espírito repousa especialmente, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos. Os apóstolos foram inspiradores. O Espírito de Deus estava neles em um grau incomum. Seus pensamentos eram maiores que os nossos, mas diz Paulo, ele é capaz de fazer além do que pensamos, até mesmo nós, seus apóstolos, os melhores, os mais santos, os mais espirituais dos homens cristãos. Então, irmãos, tenho certeza de que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pois é uma terrível descida do pedido e pensamento do apóstolo para o nosso. Ele deve ser capaz de fazer infinitamente mais do que os pedidos ou pensamentos de santos são tão pobres e insignificantes como nós. Agora, observe o uso que o apóstolo faz da palavra abundantemente. Ele diz não apenas que Deus é capaz de fazer além do que pedimos ou pensamos, mas abundantemente. Poderíamos dizer de um homem, ele deu muito, mas ainda lhe resta algo. Essa expressão seria lamentavelmente insuficiente se aplicada ao Altíssimo. Ele não apenas tem algo restante, mas uma abundância restante. Já compreendemos apenas uma parte de seus caminhos. Fomos capazes de compreender o mero remanescente de sua gloriosa graça, mas a reserva de bondade, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, excedem em muito os nossos pensamentos. Nosso apóstolo, não contente com o uso da palavra abundantemente, acrescenta outra palavra e diz extremamente abundantemente. Ele construiu aqui no grego uma expressão que é inteiramente sua. Nenhuma linguagem era poderosa o suficiente para o apóstolo, quero dizer, para o Espírito Santo falando por meio do apóstolo, pois muitas vezes Paulo precisava cunhar palavras e frases para sombrear seu significado, e aqui está uma. Ele é capaz de fazer infinitamente mais, tão abundantemente que excede qualquer medida e descrição. Aquele navio está no mar, e o mar pode sustentá-lo, embora pese vários milhares de toneladas. Isso o surpreende, meus irmãos? Não, pois vocês sabem que o oceano poderia fazer flutuar não apenas um navio desses, mas uma marinha. Sim, e mais marinhas do que vocês poderiam contar se continuassem a contá-las ao longo de um dia inteiro. O oceano de longo alcance é capaz de carregar em seu seio navios inumeráveis. Ele os sustenta infinitamente mais. Deus é como o grande oceano. O que vocês o viram fazer é como se fosse a flutuação de uma única barca. Mas o que ele pode fazer? Isso é infinitamente mais do que vocês pedem ou pensam. Lá flui nosso belo rio entre os prados, e a criança molha seu corpo para beber e se sente completamente revigorada. Mas tudo o que a criança pode tomar é nada comparado ao que ainda resta. E se ao longo das margens do Tâmise multidões de sedentos se reunissem e bebessem até se fartar, tanto homens quanto gado, tudo o que pudessem extrair das águas seria uma proporção muito insignificante em relação ao volume que ainda fluiria para o mar. Vejo milhares de redimidos se aglomerando em direção à suficiência de Deus. Vejo-os deitar-se para beber como homens que precisam tomar goles longos e profundos ou morrer. Mas depois que todos beberem e todas as criaturas vivas forem supridas,
Não vejo diminuição na bem-aventurança que emana do trono de Deus e do Cordeiro, que só pode ser descrita nessas palavras. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Agora, para ajudá-lo a adorar o Senhor, pois esse é o meu único objetivo esta manhã, pense em quão abençoado você é por ter um Deus tão suficiente. É sempre agradável tirar de uma grande porção e saber que o que você recebe não priva os outros de sua parte. Quem se importa em sentar-se a uma mesa onde cada pedaço deve ser contado, pois se você tem mais, alguém terá menos? É um banquete escasso, onde a provisão é medida com exatidão. Aqui, à mesa do nosso Deus, não há necessidade de tal economia. Comei, ó amigos, bebei, sim, bebei abundantemente, ó amados, pois o banquete de um rei e suas provisões são infinitas.